Boa tarde, bem-vindos à segunda palestra da LASBio, com o tema Morcegos, Raiva e Covid-19, Impactos para a Conservação. Eu sou a Heloísa, eu sou do Ensino, Pesquisa e Extensão da Liga Acadêmica de Zoologia e Biodiversidade da UFG. A palestra de hoje vai ser palestrada pelo professor doutor Tiago Bernardi Vieira, que possui graduação em bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade do Espírito Santo, graduação em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de Ecologia e Conservação, com ênfase em Ecologia de Ecossistemas, Comunidades e Metacomunidades. Eu quero pedir para vocês, quem esteja acompanhando, seguir a gente nas páginas do Facebook, no Instagram e no Twitter, @LasBio. Durante a palestra, a gente vai estar recolhendo as dúvidas e questionários que vocês comentarem no YouTube para serem feitas no final da palestra. No final da palestra, a gente vai ter o tempinho de perguntas e respostas. Bom, gente, boa tarde, né? Queria agradecer aí o pessoal do LasBio pelo convite e poder falar dos morcegos, né? Que é o grupo que eu trabalho, que relativamente eu gosto de trabalhar muito, né? E, bom, como me apresentaram, né? Meu nome é Thiago, eu sou biólogo, eu sou professor aqui na UFPA de Altamira e sou egresso aí da UFG e egresso da UFES também, né? Mas, enfim, né? Vocês estão aí para querer ouvir, na verdade, sobre morcegos, e aí eu vou tentar falar um pouco sobre morcego, raiva, Covid-19, né? Que é o nosso coronavírus aí que está na moda, e alguns impactos para a conservação do grupo. E aí, dúvidas, vão anotando aí, vão escrevendo, e no final eu tentar responder para vocês alguma coisa, né? Mas, se tudo der certo, ao final da palestra, vocês devem entender o que tem a ver esse monte de foto esquisita, né? Tem um morcego no meio, pelo menos, mas tem os outros bichos em volta. Alguma coisa relacionada a áreas degradadas e, obviamente, essa famosa foto aí do corona, né? Propriamente dito. Bom, antes de falar, né, sobre morcego, coronavírus, Covid e qualquer outra coisa, a gente tem que entender quem é que são os morcegos, né? E, obviamente, fazer uma propaganda do grupo aí que eu estou trabalhando, né, que eu trabalho há algum tempo já. Bom, morcegos, para início de conversa, eles são os únicos mamíferos que têm a capacidade de voar, né? A capacidade real de voar. Existe a história lá do esquilo voador, que na verdade não é nem um esquilo e nem voa, né? Ele só plana. O único mamífero realmente que é capaz de voar são os morcegos, né? Falando em mamíferos, obviamente, quer dizer, antes de falar do que eu ia falar, né? A questão do voo deles é muito interessante porque é uma modificação do próprio braço, né? Então, esse é um esquema mais geral sobre morcegos, tem todas as partes que a gente normalmente trabalha, observa nos bichos, né? Inclusive a membrana da asa, aqui com um detalhe, os dedos. Um detalhe interessante a respeito do joelho dos morcegos, né? Que o nosso joelho ele dobra para frente, os morcegos ele dobra para trás, né? Ele é invertido. Né? E dessa modificação da asa, né? Na verdade, dessa capacidade de voo, é que sai o nome desse grupo, né? Quiróptero. Quiróptero nada mais é do que quiro vem de mão, ptero, asa, né? Então é asa modificada, quer dizer, a mão modificada em asa, né? E exatamente que a figura mostra, né? A nossa mão, ela é homóloga à asa dos morcegos, né? Então aquela figura anterior que eu mostrava os dedos aqui, esses são homólogos aos nossos dedos, ou seja, esse daqui seria o equivalente ao nosso dedão, esse daqui seria o equivalente ao nosso dedo mínimo, né? Para quem gosta mais da parte de homologia, de filogenias, de coisas assim, vocês já devem ter visto essa figura em algum momento, quem estuda biologia principalmente, né?
que sempre tem a comparação entre a nadadeira da baleia, de um sapo, de cavalo, leão, um homem e o pássaro, né? Então, qualquer tetrápoda, na verdade, os membros eles são homólogos, ou seja, eles têm a mesma origem. E se a gente for olhar mais especificamente cada osso, todos os ossos que nós temos na nossa mão, no nosso braço e no antebraço, também é encontrado nos morcegos, né? Que é essa figurinha aqui. Então tem os metacarpos, as falanges, rádio, húmero, uno, e em outros grupos também, né? Como o cavalo, por exemplo, e até mesmo o nadadeira de baleias, né? Então, só para lembrar, só para frisar, que Quiróptera, né, tem essa história de Quiro e Ptero, que é a mão modificada em asa. Enfim, os morcegos, então, são os únicos mamíferos realmente que têm a capacidade de voar. E, falando em mamífero, a gente sempre remonta a ideia de bichos que mamam, né? Então, todo mamífero, em algum momento da vida dele, ele mama. E aí, a gente tem essa mesma característica nos morcegos também. Aqui dá para ver, são duas espécies diferentes de morcegos, né? Esse do lado de cá, com esse olho maior, ele é um megaquiróptero, que não ocorre aqui nas Américas, e esse camaradinho aqui do lado é um microquiróptero, que é bem comum aqui, é um Carolia perspicillata, na verdade, a espécie dele. E a coisa interessante é que os filhotes ficam grudados assim na mãe durante o voo, inclusive. Então, as fêmeas de morcegos, elas conseguem voar com o filhote agarrado nelas, né? O interessante do grupo, ainda falando dessa parte de mamar, de mamíferos aqui, é que o dente de leite dos jovens, ele parece um... Parece não, ele é um gancho. Então, ele consegue segurar na mama da fêmea e ficar pendurado pela boca e com os pés do outro lado. Que é exatamente como esse camaradinho aqui tá, né? Uma outra coisa interessante no grupo de morcegos é que eles têm o sonar, né? Aquele famoso sonar que todo mundo fala, que os morcegos conseguem voar à noite e deslocar através do sonar. Não são todos os que têm, eu vou falar mais à frente, que tem um grupo específico que não vai ter essa característica, mas a maioria dos morcegos eles apresentam sonar. E existe uma grande diversidade de morcegos, né? Agora que a gente sabe quem são os morcegos, né, pelo menos algumas características básicas, a gente tem que saber como é que são esses morcegos, né? Eles são bem diversos, variam muito em forma e, de início, existem dois grandes grupos, os chamados megaquirópteros, que são esses camaradinhas aqui, ó, que parecem uma raposinha, né? Eles são conhecidos como raposa voadora também, e os microquirópteras. Dentro de microquiróptera tem uma infinidade de formas, de cores, eu vou mostrar algumas coisas mais para frente, mas eles são bem variados. Os megaquirópteros, eles não possuem o sonar, né, a ecolocalização, só a microquiróptera possui. Esses morcegos aqui, dos megaquirópteros, eles fazem como se fosse uma vocalização que a gente chama de leque, que é estalar a língua no céu da boca e, através desse barulho, eles conseguem ter uma percepção do ambiente. Só que esse grupo de morcego específico aqui, essas raposas voadoras, elas são mais crepusculares, elas passam a ser um pouco mais diurnas, propriamente dito. Você nunca vai ver uma raposa voadora 3 horas da manhã alçando voo, né? Microquiróptera não. Você tem bichos, espécies, na verdade, que começam a voar desde as 6 horas, 7 horas da noite, assim, que é o início do crepúsculo, até no início da manhã, quando está começando a amanhecer novamente, né? Então, uma diferença entre os dois grupos até agora, que a gente viu, pelo menos, que eu estou falando para vocês, é essa história de não possuir a ecolocalização em raposa voadora. Só tem ecolocalização nos microquirópteros, né? Como eu falei para vocês, eles são bem diversos, né? Alguns exemplos a gente começa a ver por aqui. Essas raposas voadoras aqui, o mais interessante é que a maioria dos vídeos que a gente vê na internet, como são
os gringos que postam, né? Brasileiro não posta muito vídeo, pelo menos. Você acaba vendo muitos vídeos ou muitas fotos como desse carinha aqui, ó, do fundo, ó, tá com a linguinha pro lado de fora, né? São bichos grandes, eles podem chegar a ter 2 metros de envergadura, só que eles só comem frutas, né? A maioria dos vídeos que vocês veem na internet, no YouTube, ou Facebook, qualquer coisa assim, vocês vão ver que tá sempre alguém dando uma banana, uma uva, alguma coisa para eles, né? E a parte deles serem grandes, eles são grandes mesmo. Por exemplo, essa foto aqui de uma espécie, que é um dos maiores morcegos que existe, ele pode chegar a ter 2 metros de envergadura, né? Se você abrir a asa dele, de ponta a ponta da asa, pode chegar quase a 2 metros. Esse cara não ocorre nas Américas, essa família, né, que são os megaquirópteros, são as raposas voadoras, eles ocorrem apenas no Velho Mundo, que é parte da Europa, Ásia, África, por ali. Mas não só tem bichos grandes, né? Tem uns bichos que são desse tamanhozinho aqui, ó, chegam a ser do tamanho de um polegar. Esse é o menor morcego que nós temos no mundo, né? Aqui é bem uma comparação entre o menor e o maior. E entre essas duas espécies, a gente tem mais de 1.400 espécies no mundo de morcego, tá? E varia forma, varia cor, varia local onde eles habitam, quantos eles voam, qual o local que eles vivem, varia muitas coisas. Morcego não é um grupo tão simples de você observar e identificar a espécie, né? Aliás, são 1.400 espécies e essa é alguma gama de variação que a gente tem. Inclusive, tem alguns bichos que são bem esquisitos, né? Como esse chapine, por exemplo, que tem esse moicano no meio da cabeça aí. Bom, falando de morcego, vem a parte de que morcego não é cego. Né? Morcego não é um rato velho que voa. Inclusive, eu te mostrei antes para vocês aquela foto daquelas raposas voadoras. Elas têm olhos muito grandes porque elas são animais visuais. Elas realmente se movimentam e elas precisam ver para onde elas estão voando. Então, essa coisa de morcego ser um rato velho que voa, isso é mito, não existe nada próximo de ser verdade quanto a isso. Né? Nenhum morcego vai ser cego, inclusive, todos eles enxergam muito bem e precisam enxergar para voar. Só que essa história do morcego ser cego, ele tem uma origem nessa família, que é a família Moloside. Esses carinhas, eles são muito comuns em forros de casa. E às vezes eles caem no chão, eles não conseguem alçar voo do chão. Então eles têm que subir, conseguir escalar uma parede ou uma árvore ou alguma coisa e pular. E aí sim que eles conseguem começar a voar. Quando eles estão no chão, eles têm essa caudinha livre aqui, ó. Na verdade, eles têm essa cauda livre como característica da família, né, que é o morcego de cauda livre. Mas no chão, especificamente, quando eles estão tentando se locomover, essa cauda parece uma cauda de um rato. Então as pessoas às vezes veem ele andando pelo chão, né, entre aspas, ele está se arrastando, aí de repente ele sobe e começa a voar. Aí por algum motivo as pessoas acham que é um rato velho que voa, mas não. Morcego, ordem Quiróptera, rato, ordem Rodente. São duas ordens diferentes, características diferentes e sofrem de forma diferente com o preconceito de várias coisas aí que a gente sempre tenta tirar esse preconceito das pessoas, né? Enfim, morcego não é um rato velho que voa. Quanto à alimentação, né, até agora eu falei para vocês que morcego come fruta. Né? A maioria das pessoas tende a achar que morcego só se alimenta de sangue. Bom, nós temos espécies que se alimentam de sangue, sim. Essa é uma espécie, que é o Desmodus rotundus, tá? Ele é um morcego sanguinívoro, né, ou hematófago, e vai se alimentar primariamente de sangue, mas tem uma característica interessante. Daquelas 1.400 espécies que eu falei para vocês, só existem 3 espécies que se alimentam de sangue no mundo todo. Essas 3 espécies só ocorrem aqui nas Américas, né? Principalmente na América do Sul e América do Norte. Agora, com essa questão de mudanças climáticas globais aí,
o Desmodus ele está expandindo a sua ocorrência para algumas partes dos Estados Unidos também, né? Mas, de qualquer forma, são 3 espécies contra 1.400 espécies que se alimentam de outras coisas. Outras coisas, a primeira que eu já falei para vocês foi frutas, né? Então, aquelas raposas voadoras, aqueles megaquirópteros, eles se alimentam principalmente, ou primariamente, na verdade, de frutas. Só que não só de frutas, né? Nós temos bichos aqui também nas Américas que se alimentam de frutas, como o exemplo desse Artibeus aqui, que é um bicho muito comum, o gênero Artibeus é muito comum aqui nas Américas. A maioria desses grandes morcegos que aparecem voando na cidade à noite, ou quando você observa no chão aquelas castanholas ruídas, com certeza tem esse cara aqui envolvido, que é um Artibeus, seja ele lituratus, fimbriatus, obscuros, ou algum das espécies do gênero aí. Mas nós temos morcegos que são especializados em se alimentar de sapos, temos morcegos que comem outros morcegos ou que comem vertebrados um pouco maiores, como alguns roedores, algumas aves também eles podem se alimentar. O Trácops é um exemplo aqui embaixo dos que comem sapo. Esse camarada é o que eu estava falando para vocês, que come outros insetos, ou come outros insetos, come outros morcegos, ou comem outros vertebrados. E nós temos um grupo bem interessante dentro dos morcegos, que são essas 2 fotos aqui, ó, que são os morcegos beija-flor. Eles são nectarívoros, eles se alimentam de néctar, igual um beija-flor mesmo. Então é bem comum a plantas que se abrem à noite, por exemplo, cactos ou algumas outras espécies de suculentas aí que abrem à noite suas flores, eles são polinizados por morcegos. Além disso, nós vamos ter morcegos que são pescadores, que se alimentam de peixes, né? Tem uma família inteira de morcegos que se alimenta só de peixes. Nós vamos ter a grande maioria dos morcegos aí, se eu não me engano, eles vão ser insetívoros, dependendo de qual espécie de insetívoro a gente está falando, mas os insetívoros eles podem se alimentar desde pequenos mosquitos e moscas até insetos maiores, como essa própria mariposa que está aparecendo aqui, ou outros bichos maiores também, insetos maiores que ficam em clareiras, no chão de florestas, eles acabam voando em cima desse bicho e comendo. Como estava falando para vocês, essa grande diversidade que a gente tem, a maioria, na verdade, dos morcegos, eles acabam variando entre serem insetívoros, a grande espécie, a grande maioria das espécies está dentro de insetívoros, e dos que são frugívoros, né? O que se alimenta de sangue, esses hematófagos, são 3 espécies só. Todo o resto aí vai variar nessas gamas de guildas tróficas que eu falei para vocês. Então, essa história de morcego só se alimentar de sangue, morcego ser sanguinívoro, é ruim, né? Na verdade, é errada, né? A maioria, se você tivesse que falar, a maioria dos morcegos eles são insetívoros, com certeza, e depois entram os morcegos que são frugívoros. E aí, eu botei essa terceira foto aqui para mostrar um morcego, uma espécie, na verdade, de morcego, que é um morcego beija-flor, né, popularmente conhecido como morcego beija-flor, e ele usa a língua mesmo para conseguir pegar o néctar, né? Aqui, no exemplo, aqui, na verdade, a gente tem um daqueles vasilhames que o pessoal usa para atrair beija-flores. De manhã atrai beija-flores e à noite acaba atraindo morcegos. E durante essa coisa de se alimentar do néctar, ele pode acabar fazendo a polinização. Então é muito comum, às vezes, a gente pegar um morcego nectarívoro, como esse camarada aqui, e ele está coberto de pólen. Essa coisinha amarela que está em cima dele aí, ó, isso é pólen, tá? Esse cara não é amarelo desse jeito. Na verdade, ele é meio amarronzadinho, tá? Porque ele está coberto de pólen de algum evento que ele foi entrar numa flor para conseguir o néctar e acabou ficando coberto de pólen, né? Na verdade, a polinização, tanto em morcegos quanto em qualquer outro grupo, ele é uma consequência da alimentação do grupo, né? O grupo não vai ativamente pensar assim, vou polinizar a planta, vou me alimentar e durante o processo acaba havendo a polinização, que é por causa dessa historinha aí
do bicho entrar dentro da planta e acabar ficando cheio, todo sujo de pólen, e conseguir ir passando pólen de um para outro aí. Bom, falando de polinização, né, eu já dei um gancho para o que eu iria falar de serviços ambientais, né? Perder morcego, do ponto de vista ambiental, é muito ruim, porque você perde alguns serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, dispersão de sementes, a própria polinização, que eu já falei para vocês, e controle de insetos, né? A grande parte dos morcegos insetívoros, eles acabam fazendo um serviço ecossistêmico de controle de insetos. Inclusive, muitos insetos são considerados pragas até para a agricultura. A população desses insetos acaba sendo controlado por espécies de morcegos, né? Algumas estimativas falam que uma colônia de morcegos pode consumir até 1 tonelada de insetos por noite, tá? Bom, e aí vem aquela grande coisa, né, do porquê que nós precisamos dos morcegos, né? Na verdade, a grande questão do porquê precisar de morcegos é principalmente por esses serviços ecossistêmicos, né? Seja para controle de insetos, como eu falei para vocês, uma colônia come 1 tonelada de insetos por noite, incluindo mosquitos, né, que são a praga que acabam atacando as cidades e sendo bem incômodos no mínimo, seja fazendo dispersão de sementes, né? Então, muitas áreas degradadas, por exemplo, elas acabam sendo regeneradas naturalmente pela dispersão de sementes que os morcegos fazem. Áreas abertas, como nesse exemplo aqui, dessa foto aqui à esquerda, não são utilizadas por aves, ou são muito pouco utilizadas por aves. Em contrapartida, à noite, os morcegos conseguem atravessar essas áreas abertas, e durante essa travessia eles acabam dispersando sementes nessas áreas e contribuindo para a regeneração natural aí do ambiente. Além disso, voltando a bater na tecla da polinização, muitas espécies de plantas são polinizadas unicamente por morcegos, incluindo a agave, que gera tequila, né, é extraída tequila da agave, né, então sem morcegos, sem tequila. E para o pessoal que é do Goiás, aí, do interior, que gosta de pequi, morcego também poliniza o pequi. Então, sem morcegos, sem pequi. 3 pontos, então, de muita importância, na verdade, dos morcegos são com relação a esses 3 serviços ecossistêmicos aí que nós temos. Controle de insetos, dispersão de sementes para fazer a parte de regeneração. Esses 2 pontos, eles costumam ser um pouco, digamos assim, longe de nós, né? Então, a maioria das pessoas, pelo menos que não trabalha na parte ambiental, ou que não tem relação com a parte ambiental, acaba não levando isso muito a sério, né? Só que essa terceira coisa que eu sempre falo, as pessoas acabam sempre ficando mais sensibilizadas, digamos assim, né? Porque afeta diretamente um produto que a gente utiliza, né? Seja para recreação com a tequila, ou seja para alimentação com essa questão do pequi. Além do mais, se vocês lembrarem, vocês sempre vão lembrar que do morcego vem o Batman, né? Então a gente precisa do Batman para acabar com o Coringa. Essa piada geralmente é mais engraçada quando tem gente para rir dela ou não, né, olhando para mim. Mas eu vou acreditar que vocês estão rindo. Além disso, né, o Batman está aí e tem a Batman, dá uma balanceada. Bom, voltando à parte séria, né? Mas e aí? A gente sabe quem são os morcegos, tem uma ideia de como eles são, que a variação é muito grande dentro desse grupo, principalmente de formas e cores. E onde é que a gente encontra esses bichos, né? Vocês encontram morcegos, na verdade, em todos os lugares que você possa imaginar. Eu sempre boto a foto de um forro de casa, né? O forro de casa é uma área antrópica que os morcegos se adaptaram muito bem a ela. Então é muito comum ter morcegos em forro de casa ou em tumbas mais antigas, em cemitérios e coisas assim. Mas, na verdade, originalmente, esses morcegos, eles ficam
em troncos de árvore no meio da floresta, alguns grupos, né? Outros fazem tendas em folhas, né? O que são tendas? Eles chegam na nervura central da folha, como está aparecendo aqui, ó, nessa nervura central aqui, roem a nervura central, a folha abaixa e forma uma tenda mesmo, ela fica parecendo uma tendinha. Os morcegos ficam ali dentro e, obviamente, a gente encontra morcegos também dentro de cavernas, né, que é o mais clássico de todos. Não precisa só ser caverna, tá? Morcegos também podem ficar apenas em fendas de rochas, aqueles buraquinhos menores. Podem se abrigar em ocos de paus, em ocos de vegetação, tá? E aqueles megaquirópteros que eu mostrei para vocês anteriormente, eles ficam pendurados em copas de árvore. Então, se algum dia vocês forem na Ásia, por exemplo, qualquer país asiático ou sul-europeu ali, africano também, é muito comum você olhar para uma árvore e ter, assim, 300 morcegos pendurados. E são bichos grandes, assim, eles ficam parecendo um montinho pendurado. É bem fácil de observar, tem muitas fotos também, é bem tranquilo. Enfim, originalmente os bichos então ficam em qualquer lugar e secundariamente no forro de casas aí e em alguns lugares no trópico que são de construções humanas, né? Bom, algumas pessoas, inclusive, elas gostam tanto de morcegos que elas fazem essas caixinhas aqui, ó. Essas caixinhas são conhecidas como bat houses, né? Ou casas para morcegos, na tradução portuguesada livre, né? É uma iniciativa da Bat Conservation International, que é a BCI, e eles têm, inclusive, um manual de como você fazer essas bat houses para colocar na sua casa. Então, você pode fazer essas casinhas, eles mostram como você faz, e colocar no seu quintal. Coloca próximo da casa, coloca próximo, coloca em árvores e tudo mais. Fora do Brasil, essa Bat Conservation International, principalmente, tem uma atuação muito forte fora daqui, né? Aqui tem algumas coisas, mas é mais com pesquisadores, né? A BCI, ela faz uma campanha muito forte para preservar os morcegos, né? Então, a ideia deles é sempre tentar mostrar à população que morcegos são bons. Inclusive, em alguns lugares, colônias de morcegos muito grandes, as pessoas inicialmente tendiam a botar fogo dentro da caverna para espantar os bichos. A ABCI e outros pesquisadores, outras ONGs também, elas começaram a mostrar para a população que morcego é uma coisa boa. Como assim? O guano do morcego, né, que é o cocô deles, na verdade, ele é muito rico em fósforo e ele pode ser usado como adubo orgânico. Isso foi disseminado muito fortemente, principalmente nos Estados Unidos, e hoje as pessoas que têm cavernas dentro das suas áreas, né, dentro das suas propriedades, elas gradeiam a entrada da caverna para não ter entrada de humanos, mas essas telas são grandes o suficiente para os morcegos entrarem, e a cada estação do ano eles recolhem esse guano e usam como sendo adubo nas suas plantações, né? Então é uma ideia aí, se você quiser ter adubo orgânico em casa, você pode fazer uma caixinha dessa, por exemplo, colocar uma lona por baixo e ficar de tempo em tempo recolhendo, né? Isso é super legal ter morcego em casa. Eu tenho uns 10 que ficam dentro de casa, inclusive, e acho legal. Apesar que a minha atual companheira não gosta muito dessa ideia e quer matar eles. Mas ela não vai, não, só fica brincando. Bom, falar da Bat Conservation International, né? Então legal. Esse é o logo da BCI, que é essa ONG internacional. Só que a gente tem também outras ONGs. Inclusive, nós temos a Sociedade Brasileira de Estudos de Quiróptero, que é a SBEC, né, que é esse símbolozinho aí, que faz esse mesmo trabalho que a BCI faz lá fora, aqui dentro do Brasil, né? Então, o site do pessoal em português é super legal, tem várias informações, várias curiosidades, tem contato de vários pesquisadores e tem um conteúdo muito legal lá, inclusive coisa sobre o corona, né, que eu vou mostrar mais à frente para vocês aí. Bom,
O foco primário dessas ONGs até então, até emergir essa história do corona, era falar de raiva, né? Antes do corona, os morcegos eram mal vistos por causa da raiva. Então, todo morcego transmite raiva porque todo morcego se alimenta de sangue, vou matar todos os morcegos. E aí a gente sempre tinha esse trabalho de tentar falar, de tentar mostrar que nem todo morcego é sanguínívoro, para começar. Então, são 3 espécies de 1.400 espécies. E, sim, todas as espécies de morcegos podem transmitir raiva? Podem. Assim como qualquer espécie de mamífero pode transmitir raiva. O gato, o cachorro, vaca, cavalo, macaco, lobo, qualquer bicho silvestre, qualquer mamífero, inclusive mamíferos silvestres ou mamíferos que nós utilizamos como pet, né, o cachorro e o gato, por exemplo, podem transmitir raiva, sim. Né? A gente tem que tomar cuidado, né? Lógico, você viu um morcego no chão, você não vai meter a mão nele, pegar e tentar manusear. Da mesma forma que se você vê uma onça no seu quintal, você não vai tentar pegar a onça para manusear ela. Então, sempre deixem o manuseio de morcegos ou de qualquer outro animal silvestre para quem é qualificado, né, para isso. Então, pelo menos, eu sempre dou meu e-mail, meu telefone para as pessoas e qualquer coisa pode ligar a qualquer momento que eu tento ajeitar, tento ajudar, pelo menos, né? Mas, no geral, morcegos, eles são uma pontinha do problema de raiva. O problema de raiva ele é muito maior, está em todos os mamíferos, né? E uma curiosidade de morcegos é que quando esses bichos eles pegam o vírus da raiva, eles são contaminados, eles acabam morrendo muito rapidamente, em questão de dias, assim, 3, 4 dias, os morcegos acabam morrendo. Então, a possibilidade desse morcego transmitir raiva para você é muito pequena. A não ser que você pegue ele no chão, né, ele está nesse período que ele ele foi contaminado, ele está morrendo porque ele está doente, e você acaba querendo manusear ele. Então, esse tipo de acidente pode acontecer. Então, viu um morcego no chão? Tenta chamar alguém que trabalha com isso, ou então, se você quiser ajudar, vassoura, deixa ele subir na vassoura, coloca num lugar mais alto, deixa lá. Normalmente ele consegue se virar muito bem. Tem uma coisa que acontece muito, que eu já vi acontecendo várias vezes, as pessoas me mandando foto e tudo, é o morcego cair dentro da pia ou dentro de um tanque e não conseguir sair. Se você não sabe como manusear, não vai colocar a mão nele, pega um pano, bota o pano por dentro da pia assim, deixa ele pendurado para o lado de fora, o morcego vai conseguir escalar pelo pano e vai seguir a vida dele sem nenhum problema, tá? Falar em raiva, sempre vem o mito lá de que morcego vai enrolar no seu cabelo, de que morcego vai trançar o cavalo, ou que o saci vai trançar a crina do cavalo. Cada lugar que eu vou, cada palestra que eu falo sobre esses mitos, sempre surge uma história diferente, né? Então, primeira coisa, morcego não vai enrolar no seu cabelo em hipótese alguma. Você pode estar andando dentro de uma caverna que tenha milhões de morcegos. Eles não vão bater em você. Eles com certeza vão estar ou com sonar muito ativo ou vão estar visualmente se vão estar se deslocando, olhando mesmo para onde eles estão voando, né? E vão desviar de vocês, obviamente. E a história da crina do cavalo, que o pessoal atribui às vezes ao saci, às vezes ao morcego trançar, nada mais é do que o morcego hematófago ele vai preferir algumas partes mais moles do couro de animais, né? Seja de cavalo, seja de vaca. E essas áreas geralmente é próximo à orelha ou próximo à pata ali na junção do casco, ou em alguma junta, né, também. E uma vez que ele consegue cortar e se alimentar dessa região, ele sempre vai voltar nesse mesmo local, porque é difícil conseguir cortar, né?
E o que vai acontecer? Várias noites consecutivas, aquele morcego vai voltar naquele mesmo local, naquele mesmo animal, vai abrir o ferimento e vai se alimentar. O morcego hematófago ele tem dois produtos, vamos falar assim, na saliva, que é um anticoagulante para não deixar cicatrizar o local, cicatrizar, desculpa, não deixar fechar o ferimento durante a alimentação dele, e um anestésico. Né? Então, a mordida desse bicho é muito legal porque ela não dói, quer dizer, legal assim, para quem trabalha com morcego e gosta de tomar mordida, digamos assim, ela não dói, só que ela sangra muito, porque ela não consegue estancar, porque as suas plaquetas não conseguem fechar o ferimento, exatamente pelo anticoagulante. Né? Inclusive, o anticoagulante desses morcegos, da saliva desses morcegos, ele é utilizado no tratamento para trombose. Né? Uma arma muito eficiente. Tá, mas e aí o que isso tudo tem a ver com a crina do cavalo ficar trançada, né? Você imagina, o morcego acabou de se alimentar, foi embora e continua sangrando por um bom tempo. Esse sangue se mistura com a crina do cavalo, propriamente dito, né, com o cabelo, e depois seca. E aí sangue seco junto do cabelo fica uma coisa parecendo uns dreads, né? E as pessoas relacionam isso ao saci fazer uma trança, ou ao próprio morcego trançar para conseguir subir. Aí depende da região, né? Mas a ideia é simplesmente porque o sangue se mistura com o cabelo e acaba fazendo esse embolo todo aí. Bom, mais informações, se vocês quiserem saber sobre raiva, além disso que eu falei aqui, dá para falar de raiva há 3 horas aqui, né? Mas eu tenho pouco tempo, então vou parar por aqui de raiva, propriamente. Se quiserem saber mais coisas sobre raiva, vocês podem acessar a BCI. Ah, não sei ler inglês, tenho preguiça de ler inglês. Não tem problema não. Esse é o site da Sociedade Brasileira de Estudos de Quiróptera, da SBEC. Tem muito material lá, material bem legal. Só que agora, além de material sobre raiva, você já pode observar aqui no destaque em azul, ó, nessa parte esquerda aqui da nossa tela, tem muita coisa falando sobre o Covid-19. Né? O Covid agora é o grande pilar que as pessoas estão usando, digamos assim, para matar morcego. Né? E matar morcego sempre é uma coisa problemática. Bom, não tem só o site da BCI, não tem só o site da SBEC, tem muitos outros sites que tentam fazer divulgação científica, digamos assim. E eu copiei esse site específico aqui, que é a Bat Conservation Trust, porque lá tem várias perguntas e respostas sobre morcegos e Covid-19, e uma dessas perguntas é se os morcegos da minha casa eles têm Covid-19 e se eu posso pegar o Covid-19 dos morcegos que estão na minha casa. E a resposta deles é bem enfática: não. Os morcegos que residem na sua casa não podem passar Covid-19 para vocês. Na verdade, os morcegos da sua casa não podem passar o SARS-CoV-2 para vocês, que é o nome oficial aí da doença, digamos assim. Então, ao longo desses próximos slides que eu tenho aqui, eu vou tentar para vocês que isso é verdade. Morcego não vai passar Covid-19 para nós, de forma alguma. Bom, como não adianta ficar só falando, eu vou falar e vou mostrar algumas coisas para vocês. Né? Tudo que eu falar aqui agora, ele está suportado por algum trabalho científico. Na verdade, a maioria do que eu estou falando para vocês está suportado por esse trabalho aqui. Ele é um trabalho antigo, né? Foi publicado em janeiro de 2020, né? Janeiro desse ano, bem quando iniciou essa história de coronavírus. Né? Corona nem tinha chegado aqui no Brasil ainda, o pessoal já tinha feito esse artigo aqui. E a coisa mais interessante desse artigo, do meu ponto de vista, pelo menos, é essa imagem. Né? Essa figura ela é uma árvore filogenética
acho que é filogenética, filogenética análise, é uma filogenética de vários coronavírus. Né? Coronavírus, na verdade, é uma família de vírus, existem vários vírus aí dentro, e agora o coronavírus está tendo um destaque grande. Só que, na verdade, ele já apareceu 2 vezes anteriormente, pelo menos para nós humanos, e, na verdade, tem muitas espécies de corona. Né? Então, vamos focar inicialmente nesse pedaço aqui, ó, dessa árvore filogenética. Esses valores que estão em vermelho aqui, ó, são o novo coronavírus, né? Cada linha dessa são pacientes que foram os primeiros pacientes identificados, aquelas pessoas que foram lá no tal do mercado de comida de Wuhan lá e pegaram o coronavírus. E aí, o que acontece? Quando faz a filogenia desse grupo aqui, ele fica muito próximo desses 2 outros grupos de coronavírus aqui. E, sim, esses 2 coronavírus aqui, eles estão associados aos morcegos. Putz, mas você acabou de me falar que morcego não transmite coronavírus. E agora você me fala que o novo coronavírus tem uma relação filogenética com o coronavírus do morcego. Tem. Só que essa relação filogenética, ela é menos de 90%. Então, o que isso significa? O vírus que está em humanos é menos de 90%, eu acho que é 89%, 88%, 89% similar, com o vírus que está no morcego. Isso é uma prova cabal, na verdade, de que não é o mesmo vírus que está lá que pulou para a gente. Né? Inclusive, nesse mesmo artigo, se vocês forem olhar o resumo dele, na parte de interpretação, é do resumo ainda, né? A gente nem começou a ler o artigo propriamente dito, né? Ele fala que sugere, né, que os morcegos são a origem, né, são o host, ou seja, são os guardiões, digamos assim, originais desse vírus, só que não existe uma forma direta de contágio, né? Existe um intermediário, aqui um intermediário entre o hospedeiro, que é o morcego, e os humanos. Então, necessariamente, para o vírus saltar do morcego e chegar em humanos, existe uma peça aqui do meio, né? Que é esse intermediário, que está todo mundo procurando para saber quem é esse intermediário. Né? Bom, como vocês são cientistas, ou alguns de vocês estão estudando para ser cientistas, vocês não vão acreditar simplesmente lendo o resumo de um artigo. Tudo bem, vocês podem continuar lendo o artigo. No finalzinho, lá na discussão desse artigo, ele dá 4 motivos para vocês acreditarem que os morcegos não vão passar coronavírus para humano. O primeiro, esses casos, eles começaram a aparecer em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, os morcegos daquela área estavam hibernando. Não tem morcego ativo na área. Segundo, não tinha nenhum morcego no tal do mercado lá que foi vendido, que é do mercado que é considerado o centro de início, né? O terceiro é a história do ser menos de 90% similar. E o quarto motivo para a gente acreditar que não existe essa transmissão direta é que todas as outras 2 infecções, todas as outras 2 epidemias que envolveram coronavírus, existia um intermediário entre morcegos e entre humanos. Opa! Existiram outras 2 coisas parecidas com esse Covid-19? Sim, existiram outras 2, pelo menos, epidemias de coronavírus que têm relação com morcegos e que infectou humanos. Inclusive,
esses dois outros incidentes, digamos assim, ficou conhecida como SARS-CoV e o MERS-CoV, esses dois, eles estão na filogenia, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui em cima está o tal do SARS e aqui embaixo tem o tal do MERS. Vamos dar um foco na parte de cima ali da filogenia. Ó. Aqui tem uma coisa chamada SARS-CoV, que foi a síndrome respiratória aguda, né, conhecida como síndrome respiratória aguda. Essa síndrome, ela tem ela é provocada por um coronavírus, né? Um coronavírus que é relacionado a morcegos, tá? Ela ocorreu no ano de 2002, tá? E ela chegou a se espalhar pelo mundo, não pelo mundo todo, como o coronavírus, o Covid-19 agora, né? Ela chegou a ter, inclusive, 2 casos aqui, ó, no Brasil, até em 2003, e matou 774 pessoas. Ah, pô, mas você não quer comparar uma epidemia que matou 774 pessoas com uma epidemia que matou milhões de pessoas, milhares de pessoas aqui. O que acontece? Esse SARS-CoV aqui, esse SARS, ele é mais letal, 5 vezes pelo menos mais letal que o coronavírus. Só que o poder de transmissão dele é menor. Então, enquanto o coronavírus você consegue, né, infectar outras pessoas apenas falando com elas, só pelo ar, o SARS não. O SARS precisa, né, de gotículas. Então a pessoa tem que ter um contato direto com a saliva ou com alguma mucosa de uma pessoa contaminada. E 10% das pessoas que têm contágio com a SARS morrem, né? Isso em comparação com o coronavírus, com o Covid-19, que só mata 2%. Então, a cada 10, 2 morrem no Covid-19. A cada 10, 10 morrem no SARS, né? É muito mais letal do que o nosso Covid-19. E tá, se o que eu falei é verdade, o SARS deveria ter um intermediário entre o morcego e entre os humanos, né? E realmente tinha. É esse camaradinho aí, ó. É uma civeta das palmeiras, conhecida. É uma espécie de um gato, ele é uma espécie de gato da Ásia. E esse cara é o que proporcionou o vírus que provoca o SARS pular de um morcego para um humano. Uma coisa muito interessante do SARS é que é o seguinte: essa espécie era vendida no mesmo mercado de comidas que iniciou agora o Covid-19. E quando essa SARS se iniciou, os pesquisadores foram até esse mesmo mercado, coletaram sangue de todos os vendedores que tinham no local, todos os trabalhadores de lá, e todos eles já tinham o anticorpo para o SARS. Ou seja, todo mundo teve o contato com o vírus antes mesmo da epidemia começar, né? Só que o SARS acabou não sendo muito impactante, né? Porque ele não chegou a ser uma pandemia como o Covid-19. Bom, existiu outra também. A outra, ela é a MERS. Está bem aqui embaixo, ó. Está bem próximo aqui, ó. MERS, ela é, na minha opinião, menos conhecida do que o SARS, porque ela ficou restrita à Arábia Saudita, né? Então, ela é uma doença que tem praticamente os mesmos sintomas respiratórios do que o Covid-19 agora tem, só que ele ficou restrito lá na Arábia Saudita. Até 2019, ele matou 898 pessoas, tá? E o MERS é o mais letal dentro dos coronavírus que atingiram os humanos. 36% das pessoas que têm contágio com o MERS acabam morrendo. Não sei se é exatamente por isso que não houve uma disseminação muito grande mundialmente falando, né? Ele ficou bem restrito
ao Oriente Médio. Na verdade, o pior local foi a Arábia Saudita mesmo. E o intermediário era um dromedário. O dromedário foi a peça, né, que conseguiu ligar o coronavírus dos morcegos ao contágio humano. Né? Então, novamente, é uma segunda doença provocada pelo corona, por vírus da família de coronavírus, e que não é transmitido diretamente para o ser humano. Bom, além desses dois, existem mais 5 coronavírus que causam doenças em humanos. Né? A maioria dessas doenças provocadas pelos coronavírus em humanos, eles são indistinguíveis até de um resfriado simples. Né? O pior caso que você pode ter de um desses 5 coronavírus é que, além de parecer uma gripe, você vai ter uma diarreia. Mas em 2, 3 dias, você já está melhor e por aí vai. Então, estima-se que de 10 a 30% dos resfriados que ocorrem em regiões temperadas são provocados por algum desses 5 coronavírus. Né? E ninguém morre por causa disso. Né? Ou quem morre são pessoas que são muito debilitadas, como quem morre de gripe. Né? Para morrer de gripe hoje é uma coisa bem mais complicada. Né? Um desses coronavírus que é bem interessante a história é esse OC43 aqui. Ó. Esse OC43, todo coronavírus ele tem em morcegos. Né? Para pular de morcegos para humano, tem que ter um intermediário. O intermediário até agora que a gente viu foi aquela civeta, que era um gato, foi o dromedário, que é um bicho que também não tem aqui. Só que esse OC43, o intermediário dele é uma vaca. Foram as vacas. Teve um surto dessa gripe, desse problema respiratório aí, no início dos anos 2000, e ele foi cronologicamente relacionado com uma infecção bacteriana que tiveram em alguns rebanhos de bovinos. Essa infecção bacteriana levava à morte do rebanho ou à necessidade de sacrificar esse rebanho. Então, o que acontece? Acredita-se que as pessoas, ao manusearem as carcaças de vaca ou ao sacrificarem as vacas, pegaram o vírus. Né? O vírus conseguiu saltar, então, das vacas para os humanos. Então, mais um exemplo aí de que não existe o contágio direto entre o coronavírus que está no morcego para os humanos. Né? Mas, e aí? E o nosso coronavírus? Né? Bom, existe uma especulação de que esse é o cara responsável por fazer o elo entre o morcego e o humano. Só que é uma especulação, é uma incerteza. Eu não vi nenhum artigo científico que fala que o pangolim, né, que é esse cara simpático aí, são entre morcego e o contágio humano. Né? Quando eu falo de artigo científico, eu não estou me referindo àqueles pré-prints. Tá? Hoje em dia tem uma coisa chamada pré-print. Pré-print, eu acabei de escrever um paper e eu quero disseminar ele de uma forma mais rápida. Então eu faço esse pré-print e ele fica online para as pessoas lerem. Então, outros pesquisadores podem ler e, inclusive, eles podem me ajudar a melhorar, fazer as suas críticas, os seus comentários em cima daquilo ali. Só que ele ainda não foi publicado, ou seja, ele não passou por uma revisão de pares, ele não passou por um crivo de uma revista científica, nem nada. Então todo pré-print é ruim? Não, não é. Só que, como minha área de trabalho é ecologia de comunidades, eu não tenho capacidade de pegar um pré-print de análise filogenética de vírus, ler e falar bem assim, não, beleza, posso usar isso daqui para minha palestra. Então, por isso que eu estou falando que tudo que eu estou usando é artigo científico. Né? Se existe algum pré-print que fala, que dá certeza desse elo, eu também não conheço. Então, o que a gente tem hoje é a certeza de que
Coronavírus tem em morcego. O coronavírus causa o Covid-19 e mais 6 outras doenças respiratórias, dentre elas a SARS e as MERS. Coronavírus não passa diretamente do morcego para a gente e que tem que ter um intermediário, né? E que o intermediário da vez agora, do Covid-19, possivelmente é um pangolim. Possivelmente, mas é mais incerteza do que certeza. Uma outra coisa interessante sobre os coronas é que existem 3.200 espécies de coronavírus, né? O coronavírus ele foi identificado em morcegos da família Hipocideridae, que é esse camaradinha bonitinho aí, ó, que vocês estão vendo. Tá? Essa espécie de morcego, essa família de morcego, na verdade, ela só acontece na África, na Ásia e na Oceania. Ela não acontece em outros lugares, né? Então, se você acha que, por exemplo, você vai ver um Hipocideridae desse da vida aqui, mas você nunca vai ver esse bicho aqui, tá? Então, matar morcegos aqui nas Américas, por exemplo, só porque eu quero evitar a contágio de coronavírus, já é errado, porque você não pode matar um morcego uma vez que o bicho ele é protegido, né, ambientalmente falando, ele presta vários serviços ecossistêmicos, é errado. E outra, você não está nem perto de alcançar a família Hipocideridae, né, que é a família que tem essa carga de corona. Na verdade, uma crítica não, né, uma discussão acerca do corona só está relacionado ao Hipocideridae. Não sei se é verdade, não sei se só tem em Hipocideridae ou se simplesmente só tem trabalhos feitos com Hipocideridae, né? Você imagina, quando o SARS começou a aparecer anteriormente, as pessoas tiveram uma grande preocupação em fazer pesquisas com isso. Só que aí, o que acontece? Muita gente começou a pesquisar naquele local. Então você vai ver que a família Hipocideridae ela ocorre próximo ali a Wuhan, que é onde teve os inícios dos várias coisas, e ninguém, pelo menos pouquíssimas pessoas fizeram o trabalho de vamos testar a existência de coronavírus em um morcego que acontece na América. Parece que agora está começando a ter alguma coisa nesse sentido. Mas até então, o que nós temos é que só o Hipocideridae realmente tem o coronavírus. Se existe coronavírus em outros morcegos, é bem pouco, né? Esse conhecimento de quem tem e quem não tem o coronavírus, falando de morcegos, né, propriamente dito, ele é tão sério que todas as sociedades internacionais e nacionais de estudos de morcegos recomendaram que não tivesse coleta de morcegos durante a pandemia, porque eles não sabem como que nós, ou se eu, por exemplo, sou assintomático para o coronavírus, para o Covid-19, eu pego um morcego e eu transmito o meu vírus para ele, como que essa transmissão acontece e o que aconteceria se esse espécime solto na natureza tivesse coronavírus humano e pudesse passar para outros. Então, é muito incerto ainda quem realmente tem, quem realmente não tem. O que a gente realmente sabe é que não passa diretamente de morcegos para humanos, né? Bom, aí o resumo do que eu estou falando até agora, né? Morcegos, então, eles não transmitem diretamente o Covid-19 para humanos, tá? Esse daqui é um recorte desse folder. Esse folder ele foi feito pela Chiroptera Conservation and Information Network of South Asia, tá? Eles publicaram isso daí em 12 ou 13 línguas diferentes. Não tem em português, mas tem em inglês, né? Em português, vocês vão ter que procurar na SBEC, por exemplo. Lá tem falando isso, a mesma coisa, explicando vários motivos. Existem outras iniciativas que falam essa mesma coisa, né, como a BCI, que eu já falei, de que morcegos não afetam, não conseguem infectar diretamente os humanos, né? E o mais importante, tá? Esse asterisco aqui embaixo, ó,
ele está falando para vocês que é um consenso científico, ou seja, não é eu que acho. Existe uma série de artigos, como esse que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, que falam que não tem a possibilidade do morcego transmitir Covid-19 para humanos, tá? Isso quer dizer que essa história que circulou na internet aí da sopa de morcego é um meme. Tá, é um meme engraçado, a primeiro ponto, é legal, mas eu, do meu ponto de vista, eu evito disseminar esse meme, aquela coisinha lá do o chinês podia ter lavado o morcego, né? Vários memes nesse sentido, porque ele passa uma informação errada, né? Primeiro, que essa espécie que está aqui, ele não tem nada a ver com o hipociderídeo, que é o comprovadamente o que tem o coronavírus hoje. Segundo, essa sopa de morcego, tudo bem, ela tem a sua característica histórica, a sua característica local e tudo, mas ela é uma fonte muito grande de problemas para a conservação de morcegos, né? Morcego é um grupo que poucas pessoas dão atenção do ponto de vista de conservação. Então, pouca gente vai achar que é ruim você ir no mato e trazer 1.000 morcegos, 500 morcegos. Tipo, não tem problema nenhum, né? Onde, na verdade, tem problema sim, porque a gente acaba perdendo vários serviços ecossistêmicos, né? Por exemplo, aqueles 3 que eu falei para vocês, de polinização, dispersão de sementes e controle de insetos pragas, né? Então, não. Sopa de morcego não tem nada a ver com Covid-19. Sopa de morcego, inclusive, é um problema para a conservação de morcegos, né? No Brasil, no mundo inteiro. Mais especificamente na Ásia, né? Falando sobre essa sopa aqui. Além disso, né, essa história do morcego poder passar o Covid-19 leva as pessoas a fazer coisas como isso daqui, né? Então, em algum ponto da Índia, as pessoas resolveram matar morcegos porque queriam se proteger. Mataram mais de 150 morcegos. Se vocês olharem bem a foto do morcego aqui, vocês vão ver que não tem nada a ver com aquele morcego lá, hipociderídeo. Isso daqui é um megaquiróptero, tá? É uma outra família, tá? É a família Pteropodidae. Esse camarada só come fruta, é super dócil, é aquele bichinho que eu falei para vocês que todo mundo faz foto, todo mundo faz vídeo dando banana. Ele não tem nada a ver com esse Covid e já está mais do que provado. O morcego não vai passar Covid-19 para ninguém, tá? Tem que achar esse intermediário que é o que seria o, entre aspas, o culpado. Só que mesmo que a gente ache o culpado, a gente não vai matar, exterminar a população que é intermediária. A gente tem outras preocupações que não é matar o bicho. Vou falar isso mais para frente aqui um pouquinho. Na verdade, em vez de matar os morcegos, a gente tem que começar a se perguntar, e na verdade a gente já começou a se perguntar, por que e como os morcegos conseguem ter essa gama enorme de vírus e não ficam doentes, né? É mais ou menos a explicação, a analogia que eu posso fazer, na verdade, é o seguinte: os morcegos estão acostumados a ter o coronavírus, da mesma forma que nós estamos acostumados a ter uma gripe, né? Quando o homem branco, digamos assim, tem o primeiro contato com o índio morre de gripe caindo igual a mosca, né? Então, você expôs uma população a um vírus que ela não conhecia, que é a gripe, nesse caso aqui. O que está acontecendo agora é a mesma coisa. Nós, humanos, estamos sendo expostos a vírus que nós normalmente não éramos expostos, principalmente porque esses bichos não tinham contato com a gente. Agora a gente está tendo mais contato com eles, seja para consumo, seja porque a gente está degradando as áreas, e, enfim, a gente tem que descobrir, na verdade, como que esses morcegos conseguem ter essa carga e tentar fazer vacina, tentar fazer alguma coisa para mitigar essa história toda, né? Já comecei a falar de conservação, na verdade, e a história da conservação, ela começa a ser preocupante, ela começa a virar um ponto de preocupação no SARS.
lá em 2012, porque olha aqui, ó, Wuhan é próximo dessa região aqui, que é próximo de Mianmar, tá? Mianmar é um local que está sobre intensa exploração madeireira, florestal, tem muito modificação de uso de solo naquela área. E aí tem muitas cavernas sendo expostas. Quando teve o SARS, pesquisadores foram para essas áreas, né? Fizeram estudos lá e descobriram umas 8 novas espécies de coronavírus em morcegos que vivem em cavernas que anteriormente não tinham contato com o homem e agora passam a ter esse contato com o homem, né? Então tem esse probleminha aí, né? E só para vocês terem ideia, nessa semana, na verdade, eu peguei esse artigo que ele fala exatamente isso, né? Essas grandes epidemias, elas são um evidente problema da biodiversidade. Aqui, ele mostra para a gente que a maioria das grandes epidemias, elas estão relacionadas ao uso do solo, que é basicamente tirar a vegetação e virar plantação, ou a essa agricultura indústria aqui, que na verdade é criação de gado, né? E isso aí está mais relacionado do que a guerra, inclusive, né? A guerra está bem mais lá embaixo. Uma última coisinha aqui para mostrar para vocês é isso daqui, ó. Aqui tem algumas espécies que carregam vírus que são ruins para nós, para humanos, né? Que acabam causando doenças em humanos. E se vocês forem ver aqui, ó, musmúsculos, ratos, que são os ratos domésticos que a gente tem aqui, né? O camundongo e a ratazana, eles chegam a ter quase 20 tipos diferentes de vírus. Um morcego, como Artibus littoratus, chega a ter aproximadamente 10 espécies de vírus diferentes, né? Só que todos esses camaradinhas aqui de cima, eles são animais silvestres, né? São animais que não têm contato direto com a gente. E aqui embaixo são os nossos animais domésticos. Esses caras aqui, ó, eles estão em contato direto com a gente e, por exemplo, um porco e uma vaca podem chegar a ter mais de 30 espécies de vírus que são prejudiciais a nós, né? O que é uma coisa meio óbvia, né? Porque como a espécie já está mais domesticada, já está mais perto de nós, essa carga viral que tem em relação com a gente acaba sendo maior, né? E, bom, obrigado, né, pela oportunidade, obrigado por isso daí, e não matem morcegos. É isso aí.